Você já imaginou participar de um estudo clínico para tratar algum distúrbio psíquico, como por exemplo, ansiedade ou depressão, sendo submetido ao uso de psicodélicos e tendo toda a sua viagem monitorada por terapeutas especializados e dentro de um ambiente de hospital? Bom, isso é o que algumas equipes têm feito para estudar os efeitos da psilocibina, que é um psicodélico natural encontrado em cogumelos. Essa substância ela é uma agonista de serotonina. Para quem não sabe o que é serotonina, vai lá no meu vídeo dos psicotrópicos que tem ali uma explicação para vocês. Então, essa substância ela é agonista de serotonina e ela vai estimular alguns receptores desse neurotransmissor, principalmente o 2A5-HT, provocando então os efeitos que a gente conhece dos psicodélicos, como alucinações e até sinestesias. O que acontece é que nos anos 50, o uso dessa droga para tratar alguns distúrbios mentais crônicos começou a ser discutido dentro do meio científico. E estudos começaram a ser feitos tanto com essa droga, tanto com essa substância, e também com o LSD, que é um psicodélico sintético. Só que lá nos anos 60, o movimento Paz e Amor começou a utilizar essa droga para recreação, e aí esses grupos tiveram alguns conflitos, principalmente com governos, o que ocasionou essa droga a ser banida em vários países. Entretanto, recentemente, a curiosidade para a utilização desses princípios ativos dentro da psiquiatria começou a ressurgir, e alguns grupos de pesquisas e pesquisadores têm recebido autorização de seus governos para poder utilizar esses tratamentos experimentais em grupos com distúrbios mentais, como por exemplo depressão crônica, ansiedade, vícios como o alcoolismo e até distúrbios alimentares. Um dos primeiros estudos que foi recentemente publicado é o que eu trouxe aqui para vocês, publicado na Lancet Psiquiatria, em que 12 pacientes diagnosticados com depressão crônica foram medicados com psilocibina e foram monitorados durante a sua viagem psicodélica. Os pesquisadores queriam comprovar aqui não só a eficácia da utilização da psilocibina, mas também a segurança da utilização desse tratamento em um local monitorado, principalmente acompanhado por terapeutas especializados, que inclusive alguns locais chamam de guias, que vão te auxiliar e te monitorar durante toda a sua viagem psicodélica. Então, basicamente, foram selecionados 12 pacientes com diagnóstico de depressão crônica e que haviam já sido submetidos a alguns tratamentos antidepressivos que não haviam surtido efeito. A primeira sessão era para os pacientes se acostumarem com a viagem psicodélica, então foi administrada uma dosagem menor de 10 mg de psilocibina em 2 pílulas de 5 mg cada. Depois de uma semana, foram administrados então a maior dosagem, que é a dosagem que eles utilizaram para poder indicar a eficácia desse tratamento, que é a dosagem de 25 mg, ou seja, foram 5 comprimidos de 5 mg cada. Além disso, durante toda a viagem psicodélica, os pacientes eles eram monitorados quanto aos seus sinais vitais, alguns exames adicionais e também eles eram alocados a um ambiente mais tranquilo em que eles pudessem aproveitar melhor essa experiência, então um ambiente com menor luminosidade, inclusive com músicas que estimulavam então uma maior experiência nessa viagem psicodélica. Esses pacientes responderam a um questionário, que é uma autoavaliação, já é um protocolo, que autoavalia o seu nível de depressão. Então, eles responderam esse questionário antes do início do tratamento e a cada semana eles respondiam novamente esse questionário por 3 meses. Ou seja, os pacientes foram acompanhados por 3 meses. Além disso, uma equipe de psiquiatras foi disponibilizada durante todo o processo e eles estavam disponíveis caso o paciente precisasse de algum auxílio durante todo o tratamento. Bom, então vamos ao resultado, que é o que interessa. Os pesquisadores tiveram resultados promissores nessa pesquisa, em que todos os 12 pacientes apresentaram uma remissão dos sintomas. Inclusive, 5 desses pacientes apresentaram então o quadro de não depressão até o final dos 3 meses. Só que, infelizmente, alguns pacientes voltaram a apresentar os sintomas mais graves um tempo após a utilização da droga. O artigo também refere alguns vieses, alguns erros durante o procedimento, que inclusive o mais importante deles foi não obter um grupo controle, em que alguns pacientes que não fossem submetidos ao uso da psilocibina também teriam um acompanhamento psiquiátrico que os pacientes que foram submetidos ao uso da droga tiveram, para poder tirar o viés do acompanhamento clínico psiquiátrico no tratamento dessas doenças. Enfim, de qualquer maneira, aqui a gente tem um gráfico que mostra então essa queda dos sintomas, o que é algo muito promissor, lembrando que todos esses 12 pacientes já haviam sido submetidos a tratamentos com antidepressivos convencionais e que não havia tido um progresso nesse tratamento. Enfim,
Outros estudos também têm sido feitos para poder entender qual que é a eficácia da utilização dessa droga no tratamento de outros distúrbios mentais também. Uma curiosidade para quem viu o vídeo sobre os psicotrópicos, então se você não viu, vai lá ver, que a gente fala sobre a série Os Novos Desconhecidos, e inclusive dentro da série a Marcia, que é a terapeuta, ela utiliza da psilocibina para poder tratar aqueles pacientes que estavam ali submetidos àquela terapia que ela estava utilizando. Esse artigo de opinião, que inclusive foi publicado no Jornal da Associação Médica Americana, também fala sobre o uso desses psicotrópicos, desses estudos com psicotrópicos, principalmente com a psilocibina, e indica que pode ser que uma das eficácias, né, um dos mecanismos de ação da psilocibina é que durante a viagem psicodélica você acessa alguns traumas que você não estava acessando tão facilmente fora do uso dessas drogas, e a partir disso os psiquiatras conseguem tratar melhor esses traumas que estavam há muito tempo escondidos ali na nossa psique. Dito tudo isso, fica aí a pergunta então, novamente, se você toparia ou não participar de um experimento com o uso de psicodélicos. Se você gostou do conteúdo que eu trouxe aqui para vocês hoje, comente, curtem, compartilhem com alguém que você acha que também vai gostar. Deixe aí nos comentários o que mais você gostaria de ver por aqui. E lembrando que esse aqui é um canal apenas informativo e não é recomendado o uso dessas substâncias por conta própria. Se você tiver algum distúrbio mental, algum distúrbio psicológico, procure uma ajuda especializada. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Se você não viu os outros vídeos, vai lá correndo para ver. E acompanhe este canal para a gente ter mais um pouco de trocas sobre alguns conhecimentos científicos, enfim, todas as coisas que se passam na minha cabeça, que são muitas o tempo inteiro. É isso, vou ficar por aqui. Tchau!